Bem-vindos. Começa agora um novo episódio do E2. A queda do governo na sequência do chumbo da moção de confiança apresentada pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, mergulhou o país numa crise política profunda com impactos que se estendem à educação. A revisão do novo regime jurídico das instituições de ensino superior, já aprovada em Conselho de Ministros e à espera de discussão no Parlamento, foi uma vez mais adiada com a dissolução da Assembleia da República, enfrentando agora um futuro incerto. O subfinanciamento crónico, a desigualdade de recursos, a falta de flexibilidade administrativa e a urgência na digitalização do ensino são apenas alguns dos obstáculos que se colocam a estas instituições nos tempos que correm. São convidados deste debate Jorge Veríssimo e Luís Carriço. Jorge Veríssimo é professor coordenador principal na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e presidente do Conselho Técnico-Científico desta instituição. Doutor em Sociologia da Comunicação pelo ISCTE, presidiu a ESC de 2010 a 2018. Luís Carriço é diretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa desde 2018 e dirige o Laboratório de Sistemas Informáticos de Grande Escala, um dos centros de investigação da faculdade. É doutorado em Engenharia Eletrónica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Antes de mais, quero agradecer aos dois. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por estar aqui hoje na Feira Internacional de Lisboa, na Futuralia. Nos últimos anos tem-se observado em Portugal uma flexibilização nas fronteiras entre politécnicos e universidade. As universidades passaram a oferecer cursos técnicos superiores profissionais, antigamente reservados aos politécnicos, e estes passaram a ministrar doutoramentos. Professor Luís Carriço, comece por si, afirmou no ano passado que o ensino superior está desnorteado e que não identifica o que não se identifica, aliás, o que é uma universidade e um politécnico. O que é que distingue e o que é que aproxima estes dois tipos de instituição? Eu acho que aproxima cada vez mais muita coisa e distingue cada vez menos as suas funções. Na verdade, eu diria que a aproximação tem sido contínua. Por um lado, os politécnicos têm sempre querido dar os doutoramentos e têm as capacidades para os fazer. Por outro lado, as universidades têm começado a ligar-se também mais diretamente às empresas e à sociedade e, eventualmente, em alguns casos, até oferecer cursos mais técnico-profissionais do que aqueles que, teoricamente, a universidade era suposto fazer. Eu diria que essa aproximação, este RGES, na verdade, é o reconhecimento disso mesmo. A aproximação aconteceu antes do RGES e não o contrário. O que o RGES, ou esta proposta do RGES, vai fazer é clarificar um bocadinho este assunto, mas não totalmente, porque nós tínhamos supostamente um sistema binário que já não era binário, na verdade, não é? E passámos agora a ter um sistema que aparentemente é ternário, por muito binário que diga ao RGES. Passamos a ter politécnicos, passamos a ter politécnicos e universidades e universidades. E se calhar era preciso clarificar isto de uma vez por todas, ou seja, o desnorte é anterior, este RGES melhora um bocadinho porque clarifica, se calhar, aquilo que são os politécnicos mais próximos das universidades. Não clarifica ao contrário, se calhar deveria clarificar as universidades que se aproximaram mais dos politécnicos, porque as há. E depois perdeu-se um bocadinho também a questão da regionalização e do aspecto regional de alguns politécnicos, no caso, se calhar em Lisboa não faz muito sentido, mas que em determinadas partes do país onde não há universidades próximas fará muito mais sentido. Eu acho que era preciso ir um bocadinho mais longe. Acho que era preciso clarificar ou acabar com a dicotomia politécnico e universidades. E isso pode ser feito, efetivamente, com um modelo de avaliação sério. E se fizer um modelo de avaliação sério, há coisas que são politécnicos ou universidades, chamemos como quisermos, que estarão mais próximos dos cursos técnico-profissionais, que se calhar estão mais próximas das câmaras e dos governos regionais, e temos outros que oferecem outro tipo de valências, um bocadinho mais teóricas, um bocadinho mais científicas, independentemente do seu cognome. Obrigada, professor Luís. Professor Jorge Veríssimo, a dotação que o Ministério da Educação inscreveu no Orçamento do Estado para 2025 previa uma transferência de cerca de 1.500 milhões de euros. Deste orçamento, cerca de 1.000 milhões de euros estavam destinados às universidades e apenas 408 milhões aos politécnicos. Até que ponto é que este modelo de financiamento que tem sido adotado ao longo dos últimos anos pode estar a ser um entrave ou pode estar a perpetuar as desigualdades entre universidades e politécnicos? Claramente que está.
de alguma forma, o sistema politécnico sempre esteve subfinanciado face à universidade e face às exigências que neste momento estão a ser colocadas aos politécnicos, porque como o professor acabou muito bem de dizer, estou totalmente de acordo, cada vez estes dois sistemas se distinguem, porque cada vez estão mais próximos. Veja-se agora também a questão previsível já no RGES relativamente à questão dos doutoramentos, à atribuição dos doutoramentos pelos politécnicos. Veja-se a quantidade também de centros de investigação já acreditados pela FCT e alguns a serem agora, esperamos nós, ser acreditados também pela FCT, significa que o investimento não pode ser diferente. Veja-se, por exemplo, e que provavelmente se irá manter, a questão do financiamento por aluno. A diferença que há no mesmo tipo de formação do financiamento que é dado por aluno a uma universidade versus aquilo que é dado ao Politécnico, e há uma diferença substancial. Ora, numa quantidade, num número de alunos que uma instituição tenha de 10, 12, 13, 15 mil alunos, quando o valor pode ser de 0,5%, ou pode ser 0,5% ou pode ser 0,5% ou mais, é muito dinheiro que está em jogo. Quando, por exemplo, uma instituição tem um fator 3 para uma formação de engenharia numa universidade e depois no Politécnico tem 2,5, veja o que é a diferença desta matéria do ponto de vista de financiamento. Portanto, a minha opinião é de facto esta, ou seja, não faz sentido, na minha opinião, haver esta bipolarização do sistema politécnico universitário, mais a mais agora com esta possibilidade de alguns institutos politécnicos passarem a universidades politécnicas, o que ainda vem criar mais confusão no sistema e praticamente nas famílias. O meu filho está no Politécnico, está na Universidade Politécnica, está na universidade, ou seja, porquê esta confusão toda? Havia que ter também, o professor falou aqui uma questão muito importante, que é a questão da regionalização. Há que pensar também uma reestruturação, não só das designações das instituições politécnicas ou universidades, mas também a possibilidade de haver possíveis junções de instituições para ganhar em escala. Porque uma instituição está, não quero estar aqui a nomear, mas está sozinha na Guarda ou está em Viseu, provavelmente se estivesse em escala, imaginemos aquela zona que tem a UBI, que tem o Politécnico de Viseu, o Politécnico da Guarda, Castelo Branco, se calhar seria uma grande instituição se juntasse e acabasse com esta dicotomia politécnica e universidade e que, de alguma forma, fosse potencializado aquilo que são as mais-valias que essas instituições têm, porque há instituições que estão no interior do país que têm mais-valias fantásticas. Eu recordo, por exemplo, o Politécnico de Bragança, que tem um centro de investigação, o Centro de Investigação da Montanha, estou aqui a publicitar esse centro, que é um centro de excelência, que não faz sentido esta instituição onde está, provavelmente ser um Politécnico. Portanto, naquela zona onde tem a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, porque é que não faz, na minha opinião, muito sentido haver ali um Politécnico e uma universidade, quando provavelmente juntas seriam mais fortes. Obrigada, professor Jorge. Professor Luís, no governo de Luís Montenegro, o ensino superior deixou de ter um ministério próprio, havendo a fusão com o Ministério da Educação. Esta medida provocou grande contestamento por parte dos estudantes, nomeadamente pelas associações de estudantes do norte e sul do país. Pergunto-lhe qual é que é a sua posição sobre a extinção deste ministério próprio? É uma tradição, não é? Os governos desta cor tipicamente não têm esta pasta. Eu acho que é menos importante a existência ou não a existência da pasta do que o corpo ministerial que está à frente do seu conjunto. A verdade é que neste pequeno espaço de tempo houve de facto uma série de alterações e não foi por não haver Ministro do Ensino Superior, da Ciência e Ensino Superior. É verdade que muitas dessas alterações já vinham também com propostas anteriores, da ministra anterior, mas eu não creio que houvesse uma alteração da dinâmica. É verdade também que não teve tempo suficiente para demonstrar que isto se continuaria ao longo do tempo. A grande desconfiança, e que eu acho que é justa dos alunos, é que, de repente, o ensino não superior é muito exigente do ponto de vista ministerial, como nós sabemos, não é? E o grande medo era que o Sr. Ministro não tivesse capacidade para jogar nos dois campos com muita proatividade. A verdade é que acabou por demonstrar que até conseguiu fazer o trabalho nas duas áreas e, portanto, eu não sei se é assim tão importante haver um ministério. Se calhar é importante haver um bom ministro ou uma boa equipa, neste caso, que olhe para o ensino superior, porque precisa de ser olhado. Estas questões todas do financiamento são gritantes. Aliás, a professora Elvira começou o processo, eu acho que de uma forma até
bastante corajosa. Finalmente, existe uma forma implementada para distribuir orçamento, mas depois ficou a meio. Ficou a meio, disse eu vou pensar durante 4 anos e daqui a 4 anos é que eu vou ter em conta a qualidade, que é um dos aspectos que falta nesta forma de financiamento, a qualidade científica das instituições e, portanto, neste momento são alunos, ponto final, e quando são alunos, eu concordo imediatamente com o professor Jorge, quando são alunos, e, portanto, não vai sentido fazer uma grande distinção entre uns e outros, a menos que, efetivamente, a área em que eles são lecionados seja menos ou mais exigente do ponto de vista de recursos. Portanto, há muito trabalho a fazer, okay? Eu espero que qualquer que seja o governo que venha, com ou sem ministério, venha a fazer esse trabalho todo. Aproveite para fazer uma revisão, se calhar um bocadinho mais profunda do RGES, porque é preciso ir um bocadinho mais longe, é preciso efetivamente haver autonomia das instituições, que é o grande problema de tudo o que aconteceu até agora. Alunos, professores e especialistas na área da educação expressam opiniões divergentes sobre o modelo de ensino, a empregabilidade e a acessibilidade financeira de cada opção. Será que os estudantes veem com bons olhos o acesso pago ao ensino? E quanto aos apoios sociais, haverá consenso sobre o seu valor e impacto? O E2 saiu à rua para descobrir. A minha casa é a 110 km de Lisboa e eu, durante os meus 2 primeiros anos de licenciatura, ia e vinha todos os dias. Eu perdia 5 horas de viagem, 5 horas do meu dia para estar aqui a estudar, porque eu não conseguia suportar o custo, quer dizer, os meus pais, não conseguíamos suportar o custo de um quarto em Lisboa. A quantidade monetária que é dada ao estudante bolseiro não é suficiente para ele acatar as suas despesas na totalidade. Eu acho que não há ação social, porque imagina, já tive pessoas, tentei ajudar algumas raparigas que vieram da Guiné, tiveram que desistir porque ligava para lá, pedia para arranjarem um alojamento, algo do género, e não há essa empatia, percebes? Se agora estivesse aqui um político, eles diriam: mas nós temos X programas para isto, para aquilo, para ajudar as pessoas mais desfavorecidas a terem acesso à universidade. Mas funciona tudo completamente mal. Pedimos, por exemplo, no Algarve, um prato social mais barato, pedimos mais camas. Também sabemos que tanto em Lisboa como no resto do país existe um grande problema geral em termos de alojamento. Neste momento em Coimbra há 3 residências que estão fechadas, o que representam muitas camas para muitos estudantes que não as conseguem ocupar. Eu diria reduzidas, não eliminadas, porque é necessário propinas para termos, de certa forma, o dinheiro que é suficiente para estabelecer o ensino público superior. Levantem-se do vosso lugar, façam alguma coisa pelos jovens e, acima de tudo, acabem com as propinas. Professor Jorge, tendo em conta aquilo que ouvimos agora, estes testemunhos, o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, admitiu no início deste ano a possibilidade de descongelar as propinas a partir do próximo ano letivo. Que impacto é que este descongelamento pode ter no acesso ao ensino superior? É difícil de responder a isso, porque nós temos que pensar. A questão das propinas, eu tenho uma opinião muito pessoal relativamente à questão das propinas e ao valor que é pago, porque aquilo que eu acho que nós devemos ter é um bom serviço, um bom apoio ao nível do Serviço de Ação Social. Já lá vamos. Mas porque as coisas acabam por estar um pouco interligadas, porque veja-se, a questão das propinas, a redução das propinas, nós temos, de alguma forma, um leque de diferencial, ou seja, que traspassa toda a nossa sociedade, de pessoas que estudam com diferentes níveis socioeconómicos. Ora, o facto de reduzir as propinas vem beneficiar quem necessita e quem, de alguma forma, não necessita tanto. Portanto, se me disserem que o descongelamento das propinas vai novamente indexar o valor das propinas ao valor que nós tínhamos anteriormente, 1.100 e qualquer coisa, ou chegar a esse valor, eu não acho que um aluno pagar esse valor anualmente, não acho que seja demasiado. Agora, o que tem que haver é um bom apoio para aqueles que não o podem pagar. Porque, como estou a dizer, nós temos pessoas com diferentes estratos, com diferentes níveis. Provavelmente há certos estratos sociais que pagar 600 e tal euros, que é quanto se paga agora, e depois, no fim do descongelamento, pagar 1.000 e pouco por ano, e vendo como está agora, neste momento, na maioria das instituições, o pagamento até faseado, quase que mensal, não me parece que isso seja, de alguma forma, relevante. A minha preocupação é com aqueles que não podem. E o apoio terá que ser mais extensivo
não é só a questão, e falou-se aqui na questão das residências, não é só a questão de pagar as propinas aos estudantes, e sabemos que o valor da Serviço de Ação Social e das bolsas vão até valores bastante, alguns até bastante interessantes, mas é haver um alargamento desse apoio a quem verdadeiramente precisa. Não só o apoio financeiro, mas também o apoio ao nível das residências, e há outra questão muito importante para ter em conta, que é a questão do apoio psicológico. Há uma grande pressão hoje em dia na nossa sociedade, os nossos jovens, muitos deles não estão a saber lidar com as pressões do dia-a-dia, com as faltas de dinheiro, com outros processos, como seja bullying, com a falta de sucesso escolar, uma série de questões. Tudo isto é preciso ser repensado e não pensar apenas, unicamente, no fator propinas. É óbvio que o fator propinas é importante, porque o dinheiro, ou parte do dinheiro, o dinheiro é para as instituições, o que de alguma forma vem facilitar o financiamento das próprias instituições e do próprio Ministério, porque de alguma forma se vê que as instituições ficam mais, de alguma forma, desafogadas. Se for essa a ideia, ou seja, o dinheiro ir diretamente para as instituições. Agora, a minha tónica principal vai na ação social, no apoio da ação social. Professor Luís, tendo em conta isto que o professor também acabou de mencionar, Portugal é o 7º país da União Europeia com a propina mais elevada, com uma média de 697 euros ao ano, enquanto que a média europeia se situa atualmente nos 381 euros ao ano. Tendo em conta que o salário médio português é muito inferior ao dos restantes países da União Europeia, considera que este valor é justificado ou devia ser reduzido? O valor em si, eu não acho que seja o grande custo dos estudantes. Acho que já tive a oportunidade de dizer isso. Não é? Neste momento, o grande custo para os estudantes são as residências, enfim, o dia a dia. Estamos a falar de 680 euros, não é um custo demasiado. Eu, pessoalmente, sou a favor, como já tinha dito, da eliminação das propinas nos primeiros 3 anos de licenciatura. Eu acho que não deveria haver propinas nos primeiros 3 anos. Eu acho que, no fim, o Estado acabaria por ganhar, e creio que a maior parte dos alunos também. A partir do 4º ano, as propinas deveriam ser muito mais sérias. No 4º ano, deveriam ser semelhantes às que são hoje. A partir daí, seriam propinas muito sérias que responsabilizam ou corresponsabilizam os alunos na profissão. E isto, obviamente, a deixar de fora todos aqueles alunos que são trabalhadores estudantes, estão nas associações como dirigentes, todos os alunos que têm direito necessariamente a mais tempo para fazer os seus cursos. Eu acho que isto resolvia uma série de questões. Agora, tem que ser acompanhado, naturalmente, do investimento da tutela, sobretudo para os primeiros 3 anos, para que as instituições consigam sobreviver. Porque temos que ser claros. Há um subfinanciamento das instituições de ensino superior em Portugal. Todo o dinheiro que chega da tutela às instituições serve para pagar, em alguns casos, 50% dos salários das instituições. Nem sequer estamos a falar das obras, estamos a falar dos salários das pessoas. As instituições têm que encontrar 50%, enfim, outras 40%, outras 30%, outras 20%, menos que isso duvido que haja. Esse dinheiro dos estudantes vai comatar 10% dessa falha. Okay? É preciso, para que as instituições sobrevivam, que a tutela assuma as suas responsabilidades. Agora, quando se descongelam as propinas, eu não sei o que é que o Sr. Ministro quer. Não sei se simplesmente quer desresponsabilizar o Governo do subsídio ao ensino superior e aos alunos. E se é assim, então é muito mau, porque o que nós estamos a dizer é que a responsabilidade de encontrar esse financiamento passa para as universidades, que são universidades públicas e deviam estar a fazer um serviço público e não simplesmente a tentar encontrar propinas mais altas. Obrigado. Portanto, há aqui não sabemos como é que vai acontecer, tenho muita curiosidade em saber como é que vai acontecer. Esperemos para ver. Professor Jorge, em outubro do ano passado, o Ministro da Educação anunciou a intenção do Governo de criar um novo sistema de ação social que não impedisse ninguém de estudar de acordo com o seu poderio económico, apelidando o atual sistema de manta de retalhos. Que falha é que está a haver aqui nesta ação social? Já falou um bocadinho, mas também lhe pergunto que retalhos são estes? Bom, eu concretamente os retalhos, quem afirmou essa questão, melhor que eu, saberá o que quer dizer. O que efetivamente há é uma deficiência da aplicação, uma abrangência da aplicação do Serviço de Ação Social, nomeadamente a questão, que é um fator fulcral, que é a questão do alojamento. Acho que o grande problema neste momento dos estudantes é o alojamento, porque há uma grande mobilidade de estudantes, as pessoas
têm a necessidade e a faculdade de escolherem o curso e a instituição que querem e por vezes não o podem fazer precisamente porque não têm capacidade de pagar o alojamento. Portanto, a questão que tem, na minha perspectiva, de ser revista é precisamente esse apoio ao nível de rever e de fortalecer o nosso sistema de ofertas de dormidas e dormidas em condições para os estudantes, oferecidas pelas próprias instituições, não oferecer a privados, porque isso vamos ter uma série de questões que nos ultrapassa aqui. Obrigado, desculpe, estamos a ficar mesmo sem tempo, só para concluir. Professor Luís, segundo a projeção da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a crise demográfica provocará um decréscimo nos ingressos ao ensino superior em cerca de 25%. Como é que perspectiva, tendo em conta estes dados, o futuro do ensino superior? Bom, ainda temos os 75% restantes, portanto, à partida estará tudo bem. Eu diria que as universidades já vivem acima das suas posses, não é? E, portanto, a redução dos alunos não vai correr bem, as universidades têm que se adaptar, mas a verdade é que as universidades, e neste caso as universidades e os politécnicos, têm se adaptado ao longo dos anos. Eu acho que essa redução já se sentiu este ano, como se devem ter, houve muitos cursos que simplesmente não tiveram alunos. E, portanto, as instituições vão ter a oportunidade de se ajustar. Agora, não podem ignorar. E vão ter que ser as instituições. É claro que, do ponto de vista do financiamento, ajudaria muito ter algum tipo de almofada financeira para colmatar estas mudanças. Porque, reparem, do ponto de vista do financiamento do ensino superior, como ela está indexada ao número de alunos, a própria tutela vai querer reduzir esse financiamento. Esperemos que não. Porque as pessoas que estão empregadas nas universidades e nos politécnicos vão ser as mesmas durante muitos anos, porque enfim, a máquina não funciona exatamente da mesma maneira, não enche da mesma maneira que esvazia. E, portanto, é preciso uma responsabilização desse ponto de vista da tutela nesse aspecto para segurar um bocadinho aquilo que é, eu diria, o ensino superior de excelência que nós temos em Portugal. E eu aí não tenho dúvidas. Professor Jorge, só para terminar, também gostaria de acrescentar aqui alguma relativamente... Sim, eu acho que as instituições têm que se adaptar e pensar em captar novos públicos. E a captação de novos públicos não é só pensar nos jovens que terminam o ensino secundário que querem seguir o ensino superior. Há que haver ofertas para outros públicos. E estou a falar dos públicos que estão ativos no mercado de trabalho. As instituições podem, em conjunto com as entidades, com as empresas, oferecer formações adequadas às necessidades das próprias empresas e à evolução tecnológica que nós estamos a assistir em diferentes áreas. Portanto, as instituições têm que também olhar não só para os públicos que sempre trabalharam, que são os jovens recém-saídos do ensino secundário, e apostar e pensar em novos públicos e fazer formações. Não, quando digo formações, não tem que ser só mestrados e doutoramentos. Há outro tipo de formações, de cursos de curta duração, pós-graduações, etc., adequadas às necessidades das empresas, do mercado e da sociedade. Muito obrigada. Chegámos assim ao final do nosso tempo. Professor Luís Carriço, professor Jorge Veríssimo, muito obrigada. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre o futuro do ensino superior. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais. Podem ainda assistir aos nossos episódios no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Desejo-vos uma excelente semana. Fiquem bem.